Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro de 1 Reis, capítulo de número 16, versículo de número 29 a seguir. Primeiro Reis, capítulo 16, quantos versículos nós vamos ler aí? Quem achou diz amém? Amém. Glória a Deus. Então, vamos ler a palavra do Senhor, que está escrito assim: E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nobate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei de Somius, e foi e serviu a Baal, e se curvou diante dele, e levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Amém? Queridos, podem sentar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia também no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2. Versículo de número 18, onde está falando sobre a quarta carta à igreja de Tiatira. Apocalipse, capítulo de número 2. A partir do versículo de número 18, está escrito assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituem e coma dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Amém? Grande Deus, nós já ouvimos Deus falar conosco através dos louvores, das orações que foram realizadas aqui, das palavras lidas, e agora nós vamos estar, irmãos, meditando nessa palavra. Eu acredito que ela servirá para o nosso elevo espiritual. Por isso eu peço a atenção de todos. Toda atenção é pouca a palavra de Deus. Nós vamos estar falando a respeito
dessa mulher chamada Jezabel, que a Bíblia apresenta ela quando ela vem para se casar com Acabe, e tem todo um contexto dentro dessa palavra, e no Velho Testamento a Bíblia se refere a ela em alguns momentos da história, e quando a palavra de Deus, já no Novo Testamento, o Senhor revela para João, o Senhor escreve a Tiatira, e novamente a gente vê soar o nome dessa mulher chamada de Jezabel. E nós vamos procurar entender o porquê que o Senhor ele tem essa tratativa a respeito de Jezabel. Irmãos, Acabe, como nós lemos na palavra de Deus, ele foi um rei tirano, um rei que adotou para si a idolatria, ele adotou para si um paganismo tão ruim, tão perverso, que a Bíblia diz que todos os reis que antecederam a Acabe, nenhum agiu da forma que Acabe agiu. E a Bíblia ela ainda enfatiza dizendo que Acabe, além de ter feito tudo isso que ele havia feito, ele ainda se casa com Jezabel. Observa que às vezes a gente pode até ouvir pessoas dizendo que Jezabel foi a causa da ruína de Acabe, ou foi a causa de Acabe se tornar um rei totalmente idólatra e tirano. Mas a palavra de Deus ela nos diz assim, que Acabe, ele fez tudo de errado, tudo de ruim, acima de todos os reis que lhe antecederam. E além dele fazer tudo isso, para piorar, para irritar a Deus, é isso que a palavra diz, ele vai e se casa com essa mulher Jezabel, filha de Jetbaal. O pai de Jezabel, ele era um sacerdote de Baal. E Jezabel, ela era uma sacerdotisa de Azer. Jezabel, como sacerdotisa dessa deusa pagã, e o seu pai também um sacerdote de um deus pagão, ambos, eles faziam coisas horríveis aos olhos do Senhor. De maneira tal, amados irmãos, que a história nos conta, os relatos nos contam, que Baal, ele era considerado como o deus da fertilidade, tanto da fertilidade natural, tanto da fertilidade de fazer a planta crescer, de fazer a chuva cair do céu, de fazer com que as árvores pudessem dar flores e os seus frutos. E logo aí nós entendemos o porquê que o profeta Elias, no seu desafio com Baal, ele diz assim: a partir de hoje, Baal, segundo a minha palavra, não haverá mais chuva, porque no entendimento de todos daquela época, a chuva ela vinha por conta de Baal, os frutos cresciam por conta de Baal, a terra era produtiva por conta de Baal. E quem servia a esse Deus pagão, a esse Deus chamado Baal, levava os seus filhos ao sacrifício. O Deus Baal era o Deus das orgias. Eles consideravam que o homem era fértil por conta do próprio Baal. E por causa disso, esse Deus Baal, ele levava as pessoas a cometer orgias, ou as pessoas que lhe serviam, elas cometiam orgias junto com a sacerdotisa de Azera, que era sua filha Jezabel. Juntando Baal e juntando Azera, esses deuses pagãos, os seus sacerdotes e sacerdotisas, eles praticavam atos obscenos. Tanto que a história conta que o templo de Baal era o formato de uma genitália do ser humano, do homem. E o templo de Azera era uma genitália da mulher. Logo então, nas festas que acontecia, ajuntava-se os sacerdotes de Baal, a sacerdotisa de Azera, tinham relações grupal. E ali depois aquelas sacerdotisas de Azera, quando ficava grávida, elas ofereciam em sacrifício
sacrifício às suas crianças quando nascia, tanto para o deus Baal, quanto para a deusa Azera. Era oferecido, irmão, sacrifício, muitas vezes queimados ao fogo, outras vezes as crianças, elas eram sangradas e ficavam na frente dos altares sangrando até que viesse a falecer. A orgia acontecia diariamente nas festas quando existiam de Baal e de Azera. Quando Acabe, ele toma a decisão de casar com a princesa Jezabel, entendendo que fortaleceria o seu reino. Acabe, ele era do reino do norte. Eu já falei aqui em outras vezes que Israel, ele foi dividido: reino do norte e reino do sul. Reino do norte era onde ficava a capital de Samaria. Reino do sul era onde ficava a capital de Jerusalém, que era conhecido como reino de Judá. Acabe, ele está agindo, ele está reinando no reino do norte, que era chamado de Israel, e o reino do sul era chamado de Judá, aonde ficava Jerusalém. E Acabe casa com essa mulher pagã, embora Acabe já estava vivendo uma vida de paganismo, Acabe já estava vivendo uma vida de idolatria, mas quando ele casa com Jezabel, Jezabel traz do seu reino para dentro de Israel, reino do norte, toda a sua ideologia do que acontecia lá. Quando ela vem e se casa com Acabe, a Bíblia nos diz, aonde nós lemos, que Acabe, ele adora a Baal. Acabe, ele passa a adorar a Baal e ele constrói um templo para Baal. O final do versículo que nós lemos diz que Acabe construiu um bosque para poder adorar a Baal. E ali eles adoravam a Baal e de forma tão incisiva, que a Bíblia nos diz que isso irritou o Deus dos exércitos. Isso irritou ao Deus de Israel. Jezabel, quando ela vem morar com Acabe, amados, toda a bagagem que ela tinha no seu reino, ela traz para o reino de Israel. Porque Jezabel, ela não vem convertida, e nem o seu marido tampouco era. E agora ambos estão construindo templo para adorar Baal, para adorar o Deus da fertilidade, o Deus tanto da fertilidade humana quanto da fertilidade da natureza, se tratando de árvores, de frutas e de animais também. E agora eles adoram a esse Deus pagão de forma cruel, fazendo tudo aquilo que Deus abomina. Em Deuteronômio, no capítulo de número 7, o Senhor, ele fala a respeito da abominação que ele tem para quem sacrifica filhos a ídolos. Deus, ele proíbe até dos filhos de Israel casar-se com essas pessoas. O Senhor diz: essas pessoas que sacrificam os seus filhos a ídolos, elas é digna de morte. Logo então a gente entende também o porquê que Elias, quando ele vence lá o desafio no Monte Carmelo, ele manda matar todos os profetas de Acabe, todos os profetas de Baal. E agora, queridos, Acabe mergulhado nessa idolatria, Acabe mergulhado nessa prostituição, Jezabel traz lá do seu reino para dentro de Israel tudo aquilo que Deus abominava. E quando Jezabel chega lá dentro, ela toma uma decisão. Jezabel, ela manda matar todos os profetas do Deus de Israel. Ela dá uma ordem e manda matar, manda perseguir, manda matar todos os profetas. Mas por que Jezabel toma essa decisão? E é fácil de nós entendermos. Aonde houver profeta que prega a verdade, a mentira será banida, a mentira será exterminada, ou senão os seus algozes, os seus mentirosos ficarão conturbados, preocupados, porque a verdade do profeta, ela chega até os ouvidos de Jezabel e causa comichão, porque Jezabel anunciava uma coisa dentro do reino de Israel, e os profetas de Deus pregavam contra
anunciava. Jezabel manda calar os mensageiros da palavra de Deus. E quando ela manda calar, ela manda matar os mensageiros da palavra de Deus. Um homem chamado Obadias, ele consegue pegar 100 desses profetas, esconde 50 em uma caverna, 50 de outra, e começa a alimentar com pão e com água. Nós poderíamos trazer isso para os nossos dias ou para a nossa vida. A pergunta que nós temos a fazer: qual é o preço que tu está disposto a pagar por falar a palavra da verdade? Qual o preço que você está disposto a pagar para pregar um evangelho que incomoda aquele que vive na mentira, aquele que vive profetizando de forma errada? Porque Jezabel era sacerdotisa e ela tinha profetas que profetizavam aquilo que eles queriam. E a pergunta é: qual o preço que você está disposto a pagar para transmitir a mensagem de Deus? Jezabel manda matar, irmãos. Não é uma perseguição de mandar prender, não é uma perseguição de mandar tirar o alimento. A perseguição de Jezabel, quando ela chega lá, ela manda matar, porque os profetas estavam lhe incomodando, os profetas estavam pregando aquilo que Deus mandava. Assim como Acabe irritou a Deus de Israel, a mensagem dos profetas irritava a Jezabel e irritava Acabe. Nós vemos na palavra de Deus que Elias, ele foge dessa mulher. Quando Elias ele está fugindo, que Deus vai falar com ele, Elias, ele clama e ele diz: Deus, mas de todos os profetas só eu restei. Jezabel mandou matar todos, e Deus disse: não, Elias, ainda existe 100 que foi preservado. Obadias preservou 100. Ei, meu irmão, nesta tua jornada, Deus nunca vai te deixar só. Quando você pensar que está só, tem gente por aí fazendo o que você está fazendo em prol do reino de Deus. Jezabel, ela é uma pessoa maldita, miserável, terrível é aquela mulher. Um dia ela chega na sua casa e vê que o seu marido está entristecido, não queria comer, não queria ouvir música, não estava se manifestando nenhuma alegria. E ela diz para Acabe: Acabe, o que está acontecendo? E Acabe diz: é porque, Jezabel, eu gostei muito da vinha de Nabote, eu queria muito essa vinha para mim, mas quando eu fui pedir para Nabote essa vinha, ele me negou, ele não quis me dar. E Jezabel disse para ele: acalma o teu coração, fique tranquilo, porque essa vinha ela será tua. E quando ela disse isso, Jezabel arquitetou um plano. Ela comprou pessoas para dizer que Nabote estava falando aquilo que não devia, ou estava profanando o nome do Deus vivo, de tal forma que ela arquitetou um negócio tão bem arquitetado, que Nabote foi apedrejado até a morte. Quando Nabote morreu, Jezabel chega na tua casa e diz: olha, Acabe, a vinha é tua, porque Nabote já não vive mais. Deus, vendo tudo isso do alto céu, fala para Elias e diz: Elias, fala para Jezabel que em Jezreel, aonde Nabote morreu, o corpo dela será lançado no antemuro, e os cães comerão a sua carne. E os anos se passam, e Deus levanta um homem chamado Geu, e Deus pega Geu para destruir os inimigos de Israel. E Geu começa, ele vai na sua missão, ele vai executando a sua missão, até que ele chega no palácio onde estava Jezabel, num período que Acabe já tinha falecido. A morte de Acabe, ele foi lutar contra, ele foi participar de uma guerra, e ele perguntou aos seus 400 profetas: vencerei eu essa guerra? E os profetas disseram: vencerá, pode ir tranquilo que você vencerá. E quando ele pede ajuda a Josafá diz: eu só vou à guerra se Deus falar comigo. Acabe diz: mais 400 homens
estão profetizando que sim. Ele diz: não, mas eu quero um profeta de Deus. Manda chamar Micaias. E quando mandou chamar, ele disse: mas esse homem, dizendo a Acabe, só fala coisa contra mim. E quando chamaram Micaias, ele vai e as pessoas dizem para ele: olha, é o seguinte, tem 400 lá profetizando que Acabe vai voltar vencedor. Vê se você fala o mesmo, vê se você fala igual. É 1 contra 400. E ele diz assim: eu falarei aquilo que Deus me revelar. Eu entregarei o que Deus me mostrar. Será passado para Acabe. E ele chega, Micaías, ele chega na presença de Acabe, e Acabe diz: vencerei eu essa guerra? E ele diz: não, desta guerra tu não voltarás com vida. Acabe vira e diz: eu não disse que ele profetiza tudo contrário a mim? Vencerei eu esta guerra? Não. A Bíblia diz que Acabe deu um soco no rosto de Micaias e deu ordem para que ele fosse preso, para que ele fosse encerrado na prisão e fosse tratado com pão e com água. E aí Acabe diz assim: quando eu voltar da guerra vitorioso, eu darei a sentença de você, Micaias. E Micaias se coloca de pé e ele diz assim: se tu voltar da guerra, Deus não falou pelos meus lábios, e o povo saberá. Micaias ainda diz para o povo: toma nota disso, porque se Acabe voltar com vida, Deus não falou através de mim. E Acabe vai para a guerra, mesmo se disfarçando. A história conta que um arqueiro, ele pega seu arco e flecha e atira de longe. Ele não mira em Acabe, ele não mira no rei, até porque o rei estava disfarçado, mas a flecha acerta Acabe e ele morre. E assim a palavra de Deus, ela não tem como falhar, ela acontece. E agora Jeu, ele chega à casa ou palácio de Jezabel, e a Bíblia nos diz que antes dele chegar, sabendo Jezabel que ele estava vindo, ela procura se pintar, se maquiar, se reproduzir, provavelmente na intenção de seduzir, para que Jeu não pudesse matar. Mas quando ele chega, ele debaixo da sacada, ele olha para cima e ela está lá, a Bíblia diz, com 2 ou 3 eunucos. Isso está escrito no livro de Reis, no capítulo 9, versículo 31. E quando ele olha para cima, ele diz: algum de vocês está comigo? Os eunucos é como se balançasse a cabeça que sim. E ele olha e diz: joga ela daí para baixo. A história conta, diz os historiadores, que ali havia 3 andares de altura. Aqueles eunucos pegou aquela mulher, jogou de cima para baixo. Quando ela cai no chão, imagina a cena feia. A Bíblia diz que ela se esborracha no chão, que o seu sangue foi salpicado na parede. E Jeu, montado na sua carruagem, no seu cavalo, ele ainda passa por cima dela e atropela a Jezabel. E depois que tudo isso aconteceu, ele vai almoçar, e quando ele está almoçando, ele se lembra. E ele diz assim: voltem lá e enterrem aquela maldita, porque aquela maldita é filha de rei. Dê a ela um enterro digno. E quando voltaram para pegar Jezabel e enterrar, eles não acharam mais o seu corpo, porque os cachorros tinham comido a carne de Jezabel, cumprindo a palavra de Deus que falou através do profeta Elias. Comeu, acabou, estraçalhou a carne de Jezabel. Irmãos, se Jezabel morre, aquela mulher é enterrada? Não, ela é comida pelos cachorros para cumprir a palavra do Senhor. E Jezabel mesmo morta, quando você vai ler a Bíblia, quando você decorre versículos bíblicos, no Velho Testamento, você encontra menção a essa mulher chamada Jezabel. Quando você chega no livro de Apocalipse, no livro de Tiatira, o Senhor está falando ao pastor daquela igreja. O Senhor está elogiando, dizendo: as tuas últimas obras têm sido até melhor do que as primeiras.
Mas eu tenho, porém, contra ti, que toleras Jezabel dentro da igreja. Mulher que se diz profetiza. E Jezabel dentro da igreja, ela está trazendo o que para aquela igreja de Tiatira? A Bíblia fala, o Senhor falando para a igreja de Tiatira, no livro de Apocalipse, Ele diz que ela está trazendo a prostituição, a idolatria, a fornicação, a rebeldia. O que Jezabel está trazendo para dentro da igreja de Tiatira? Um falso evangelho. E o Senhor, quando Ele vê isso, Ele diz, eu quero ler junto com vocês de novo. No versículo de número 20. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Era o que Jezabel estava fazendo ali dentro. E aí a gente fica se perguntando, mas como Jezabel lá dentro? Se Jezabel morreu e há muitos anos atrás. Queridos, quando a Bíblia diz Jezabel, a Bíblia não está se referindo àquela mulher de Acabe. A Bíblia ela está se referindo a uma influência maligna, a um ser maligno que atuava na vida de Jezabel, e que, por incrível que pareça, ele atua até nos dias de hoje. E nós precisamos ter esse cuidado com esse ser maléfico, com esse ser terrível. Quando a Bíblia fala que a igreja estava tolerando a Jezabel, a palavra do Senhor está se referindo a essa influência, a essa entidade, a esse grupo de espíritos malignos que tem como objetivo desviar a nossa atenção da graça, da glória do Deus Santo, do Deus poderoso, do Deus de Israel. E o que é pior é que essa influência maligna, ela está atuando, ela atuou depois que Jezabel morreu, ela atuou na vida de Jezabel. Jezabel morre, a Bíblia faz menção, e lá no livro de Apocalipse a Bíblia faz menção de novo, e nós vamos procurar entender um pouco, para que nós possamos, amados, ter uma vida mais consagrada a Deus, para que nós possamos, irmãos, lembrar que nós estamos aqui como filhos de Deus, e como filhos de Deus nós precisamos estar com a vida no altar, para que se esse espírito de Jezabel querer bagunçar a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, que você possa entender que é Ele querendo atuar, e que você como igreja possa usar a autoridade que Deus te deu para poder repreendê-lo, esse espírito maligno, esse espírito de prostituição, esse espírito de engano, esse espírito de mentira, esse espírito de falsas profecias, esse espírito de um evangelho barato, esse espírito que quer te condenar, assim como Jezabel fora condenada. O Senhor diz ao pastor daquela igreja: eu conheço as tuas obras, e as tuas últimas obras foram até melhor do que as primeiras. Você começou bem e depois você se aprimorou, você melhorou. Só que você chegou agora num momento, num instante, em que você está tolerando o espírito de Jezabel dentro da congregação. E esse espírito de Jezabel traz a infidelidade. Prostituição é infidelidade. A prostituição, ela pode ser tanto a infidelidade do marido para com a mulher, da mulher para com o marido, assim como também do servo para com o seu senhor. Quando você adora a outro Deus, você está cometendo prostituição, infidelidade ao teu Deus. Quando você adora qualquer uma outra coisa, você está cometendo infidelidade ao teu Deus. Quando você adora um cantor evangélico, quando você adora um pregador evangélico, quando o culto para você só é bom quando tem cantor de fora, ou pregador de fora, ou quando dentro da igreja tem
A Bíblia nos diz que Daniel, quando ele ora a Deus em busca de algo, de uma resposta, eu só vou citar o caso e falar um pouco muito em breve. Ele permanece orando e jejuando durante 21 dias. Daniel, ele faz um jejum parcial, não é um jejum total. Ele faz um jejum onde ele comia legumes, frutas, onde ele deixou de usar perfumes caros, porque ele queria uma resposta de Deus. Quando completa 21 dias, o anjo do Senhor chega para Daniel. E ele chega até Daniel e diz: Daniel, tu és um homem muito desejado. O primeiro dia que você aplicou o teu coração, ou voltou o teu coração para Deus, no primeiro dia, Deus ouviu a tua oração e me mandou trazer para você a resposta. Mas quando eu vi, Daniel, os demônios da Pérsia e da Grécia, se não me falha a memória, eles me travaram no ar e não me deixaram eu passar. Então Deus mandou o arcanjo para brigar com os demônios nos ares e me dar passagem para eu poder vir aqui, e aqui eu estou. Irmãos, no livro de Efésios nós lemos que Deus, ele fala que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para combater as forças espirituais da maldade que agem nas regiões celestiais. Vamos lá, queridos, segundo os estudos, e é bíblico porque eu te citei de Daniel agora, existe uma hierarquia no mundo dos demônios, mas ela é muito bem organizada, de tal forma que existe um demônio responsável por continentes, e aquele demônio, ele vai descendo na sua hierarquia, e ele pega um outro e coloca responsável por países, e ali o outro vai sendo responsável por estados, o outro responsável por cidade, até chegar um momento que tem demônio responsável pelo ser individual. Sabe o que é que isso nos diz? Que aquela entidade de Jezabel, ela não desistiu de levar um engano para aqueles que querem buscar a presença de Deus para a sua vida. Você quer ser um crente cheio da presença de Deus? Você quer ser um crente que ora e as coisas acontecem, ou ainda que não acontecem, você está debaixo da graça, porque você acredita na sua palavra? É tempo de nós exaltarmos, clamarmos, buscarmos a presença do Senhor, porque essa entidade maligna que operava em Jezabel, ela anda, queridos, querendo destruir família, ela quer destruir igrejas, ela quer destruir a sua moral, ela quer te jogar por terra, ela quer transformar você em um adúltero, ela quer transformar você em um infiel, tudo aquilo que Deus abomina. Essa malignidade que operou em Jezabel, ela quer agir em você, e o que é mais problemático, irmãos, é porque a influência do mal, nós só vamos conseguir combater com jejum, oração e uma vida de fidelidade na presença de Deus. É melhor você lidar com 10 pessoas endemoniadas do que você lidar com uma pessoa sobre a influência do mal. 10 pessoas endemoniadas, se manifestar aqui na igreja, você vai até ela, você vai orar, você vai repreender, vai mandar o demônio embora, e ele tem que bater em retirada, ele tem que ir embora. Agora, uma pessoa influenciada por um espírito maligno, como que você vai conseguir expulsar? Jesus, ele pergunta para os discípulos e diz: quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedrão olha para Jesus e diz: tu és o Deus, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: Simão Barjonas, quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas foi Deus, o Espírito do Deus vivente.
Daqui a pouco o Senhor está dizendo que vai morrer e que ao terceiro dia ressuscitará. Está lá Pedro chamando Jesus de canto e diz: Jesus, vem aqui, Jesus. Jesus, não faça esse tipo de coisa com você não. Não permita isso contigo. Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Irmãos, Pedro estava endemoniado, Pedro estava possesso. Há poucos instantes o Senhor disse que ele foi usado pelo Espírito de Deus, e agora o Senhor está dizendo: para trás de mim, Espírito ou Satanás, para trás de mim, sem que Pedro estivesse possesso. Naquele momento ele estava sob uma influência do mal, e a influência do mal, ela não chega com pedras para te destruir, aparentemente, ela não chega armada, ela não chega pronta para brigar, ela não chega pronta para te ofender, ela vem com palavras doces, traiçoeira, palavras que te prende, palavras que te pega, palavras que te seduz, palavra que te engana, porque o maior poder que Satanás tem é o poder do engano. Não tenha medo, querido, de ver vulto, não tenha medo, querido, de ver alguma coisa na tua frente, mas se preocupe com a tua mente para que ela não seja enganada por essa influência do mal. Aquele que é possesso, você expulsa e o demônio sai. Chegou uma mulher aqui possessa, terrível. O inimigo que estava usando ela de uma forma terrível. Nós fomos lá e oramos. Ele saiu. Eu tenho certeza que depois ele pegou ela lá fora, eu não tenho sombra de dúvida. Mas aqui no momento que nós expulsamos, ele teve que sair. Mas uma influência do mal, como é que você consegue combater? O Senhor está dizendo para esse pastor da igreja de Tiatira, está dizendo assim: eu dei tempo para que ela se arrependesse, mas ela não se arrependeu. Eu vou trazer uma tribulação sobre ela, e sobre os seus filhos eu colocarei em cama. Irmãos, aqui não é literalmente filho de carne, filho de sangue, mas aqui a Bíblia pode estar falando a respeito do filho, pelo fato de ser discípulo daquela mulher idólatra, ou daquele indivíduo, que a gente não pode afirmar que ali era uma mulher, era o espírito de Jezabel agindo, ou era o espírito que influenciava Jezabel, influenciando pessoas lá dentro da igreja de Tiatira. E o Senhor estava dizendo: todos aqueles que se prostituíram com ela, todos aqueles que cometeram infidelidade com ela, todos aqueles que estavam junto com ela, se não se arrepender, os seus filhos, os seus discípulos, eu colocarei-os de cama, eu virei contra eles. Observa que Jezabel, em toda a sua influência do mal, o dia que ela fez uma maldade com Nabote, que feriu o coração de Deus, não precisou ninguém orar para pedir a Deus: Deus, detém essa mulher. Naquele dia Deus ficou irritado, era como se fosse a gota d'água para Deus se irar contra aquela mulher. E Deus, ele levanta Elias e diz: olha, Jezabel, ali onde você matou Nabote, os cachorros comerão a tua carne. Só que detalhe, isso não aconteceu uma semana depois, 2 semanas, levou anos para a palavra de Deus se cumprir e Jezabel ser morta e os cães comerem a sua carne. Não se preocupe quando a palavra de Deus vir na tua vida falando a respeito de algo sobre você. Não pense ou não queira que o negócio seja imediato. Às vezes a gente quer que Deus venha falar algo conosco hoje, que amanhã aconteça. Calma, como diz aquele hino, fique tranquilo, não se apavore. O que eu quero chamar a você, o seu conhecimento, é para dizer para você que essa entidade maligna, ela não age apenas dentro de uma igreja. Ela pode agir, ela age às vezes não, certeza, ela age, irmãos, para ter o domínio sobre os estados.
Certamente, eu estou te falando com certeza, em qualquer capital do Brasil, existe demônio responsável por aquela capital, existe responsável pela cidade, demônios responsáveis para tentar influenciar a igreja de Cristo. Sabe o que é pior do que tudo isso? É nós sabermos que nós, como crente, às vezes não nos preocupamos com isso. Não nos preocupamos. Às vezes nós, como crentes, estamos preocupados com tantas coisas e esquecemos de olhar dentro da palavra de Deus aquilo que a Bíblia fala a respeito da nossa vida espiritual. Por que que o Senhor teve de escrever que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus? Mas é de toda, não é de uma e outra não. Não é usar uma e outra não. A Bíblia diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para que você possa enfrentar e vencer os dardos inflamáveis do maligno. Eu sei que tu não vê. Algumas das vezes você pode até sentir, mas nem todos conseguem sentir. Mas ele existe. E ele está querendo te destruir. Ele está querendo me destruir. Eu não estou falando isso para assustar ninguém. Eu estou falando que é de fato verdade. Os seres espirituais malignos, eles têm um poder de engano, de influenciar, de trazer uma religião que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Você acha que não tem igrejas que está sendo dirigida por seres malignos e que faz com que a pessoa influenciada traz o evangelho light, aquele evangelho que tudo pode, aquele evangelho sem regra, aquele evangelho sem doutrina, aquele evangelho, aleluia, que a pessoa pode fazer o que quiser, porque afinal de contas Deus é um Deus que perdoa, Deus é um Deus que salva. Ei, meu irmão, para ser crente tem regra, e quando nós violamos essas regras, a consequência vem, e às vezes a consequência, a Bíblia diz que é a morte espiritual, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que é que tu queres para a tua vida? É tempo de nós nos despertarmos como igreja. É tempo de nós refletirmos como igreja. É tempo de nós observarmos a nossa vida, como ela anda como igreja. Ser igreja significa ter uma vida de santidade no altar do Senhor. Não é uma vida de santidade para o teu irmão ver, para o teu pastor ver, não, o negócio é entre você e Deus. Irmãos, é sem hipocrisia, é entre você e Deus. É o que você faz com Deus, o negócio é entre vocês dois. E é quando você age na presença de Deus e se preocupa com a tua vida espiritual, você se torna o único que consegue bagunçar o sistema de Satanás no mundo, na esfera espiritual. Se tem alguém que bagunça o sistema de Satanás, é a igreja de Cristo. Se tem alguém que quebra, que rasga os projetos dele, é a igreja de Cristo. Você tem ideia do valor da tua oração? Você tem ideia do valor do teu jejum? Você tem ideia do valor da tua consagração? Você tem ideia do valor da tua fidelidade para com Deus? Isso bagunça o reino das trevas. Tudo que o diabo não quer é que você seja fiel. É por isso que ele tenta trazer a palavra do engano, através de tantas e tantas coisas que todo dia bombardeia a nossa mente. Nós somos bombardeados com informações, irmãos, várias e várias vezes por dia. As nossas crianças são bombardeadas com informações várias e várias vezes por dia. E essa entidade maligna, ela está operando. Ela continua operando. Falei no início, Jezabel fazia orgias. Jezabel, ela fazia coisas agravantes. E como é que nós estamos nos dias de hoje, meu querido? O espírito da prostituição. E agora eu estou falando da imoralidade sexual mesmo.
ele tem pegado de uma forma tão terrível que muitos jovens, mesmo dentro da igreja, começam a namorar, daqui a pouco estão caindo na sedução e tendo relacionamento antes do casamento e depois do relacionamento se separam e vão buscar outro relacionamento. Cuidado com isso. Quantas vezes hoje nós deixamos de orar, deixamos de jejuar, mas estamos idolatrando o cantor tal, estamos idolatrando o pregador tal, estamos idolatrando pessoas e não adorando a Deus. Às vezes nós dizemos que a palavra de Deus é aquilo que me toca, que me fere, é porque não era para mim, é porque o pastor pregou duro, é porque isso não deveria acontecer. Querido, é tempo de revermos os nossos conceitos. É tempo de olharmos para a cruz e lembrar que aquele que esteve lá com o braço estendido e dizendo: Pai, está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E quando a cabeça dele tomba, o véu do templo se rasga de alto a baixo. E o Senhor está dizendo: agora você tem livre acesso a mim, agora você tem livre acesso a mim. Mas o diabo, ele está sabendo disso, e ele não quer que você tenha livre acesso a Deus, ele não quer que você tenha uma vida santa no altar de Deus, ele quer que você haja como Jezabel agia, na prostituição, na promiscuidade, ele quer que você haja na idolatria, ele quer que você saia da presença do poderoso Deus de Israel. Mas o que nós queremos? O que eu quero? O que você quer de fato? Porque o tempo está indo embora. Cada dia que passa na tua vida, um segundo da tua vida que passa, nunca mais ele retorna, nunca mais ele retorna. E o que você fez dentro daquele segundo? Eu não estou dizendo aqui com essas palavras que eu tenho que 24 horas por dia estar fazendo algo para Deus, mas eu tenho que ser crente 24 horas por dia. Eu não posso deixar de ser cristão nem um segundo da minha vida. Posso não estar adorando a Deus com louvor, com uma oração, com jejum, mas eu sei quem eu sou cristão. Posso não estar dentro da casa do Senhor, posso não ter forças para fazer algo extraordinário ou para participar de grandes eventos, irmão. Isso não tem nada a ver com ser cristão. Quando você é fiel a Deus, não significa, meu amado, que você tem apenas que produzir dentro de uma igreja, mas significa que você tem que ser obediente a Ele, e sendo obediente a Deus, aleluia, você já está dando uma grande produção, porque o reino das trevas, ele será desmantelado através da tua oração, através do teu clamor, através da tua vida consagrada no altar de Deus. Eu sei que o nosso tempo vai embora, mas eu quero clamar a Deus junto com vocês, irmãos, porque o reino do mal existe, não é brincadeira. Às vezes nós não paramos para pensar nisso. Essa semana eu tive um sonho, uma luta com espíritos malignos. Eu já falei algumas vezes aqui para o irmão que nessa área, muitas vezes eu luto com o diabo, muitas vezes, graças a Deus eu posso dizer que eu não o temo. Mas na noite da quarta para quinta, eu sonhei numa luta que eu estava com ele, de repente, olha que coisa estranha, mas ele vinha como se fosse um frango, sabe o frango? Parece ser coisa horrível, ou sei lá, estranha de se falar. E eu pegava ele nas duas pernas dele, e tinha uma espécie de uma espada, um ferro em pé, e eu pegava aquele frango e passava segurando nas duas pernas, eu puxava naquela espada de forma que eu cortava ele ao meio, ele se abria, mas quando ele chegava no fim da espada, ele se juntava de novo.
E eu ia lá de novo e puxava e ele se abria, mas quando chegava aqui ele se juntava de novo. E eu ia de novo e eu naquela agonia eu perguntei depois, Deus, o que é que isso significa? Por que que eu vencia? Por que que eu separava e ele se juntava? E Deus me fez entender, é que nós vencemos o diabo hoje, mas amanhã teremos uma outra luta com ele que precisamos vencer. E quando vencermos essa, amanhã teremos outra, depois teremos outra. Ou seja, a tua luta contra o reino das trevas não se acaba, a não ser o dia que Cristo te recolher, ou que a igreja for arrebatada desta terra. Então, amado, isso significa que você tem que estar com a vida no altar todos os dias da tua vida. O que é que você faria agora? Se você saindo na rua, viesse perto de você pessoas possessas, o que é que você faria? Você iria lá expulsar? Ou você daria as costas e se afastaria com medo? O que é que você faria, meu amado? Responda para si mesmo. O que é que você faria se algo dessa natureza acontecesse? A Bíblia diz que tem certa casta de demônio que você só consegue expulsar através do jejum e da oração. Jesus, quando ele nos fala sobre o jejum, ele diz assim: e quando jejuares, não seja como os hipócritas. Jesus não disse e se jejuar, ele disse e quando. Quando ele disse quando jejuar, ele está dizendo que nós precisamos fazer isso. Irmãos, Jesus, Filho de Deus, deixou o seu trono, veio para a terra, e quando ele estava prestes a começar o seu ministério, sabe o que ele fez? Foi para o deserto, fazer o que lá? Jejuar e orar durante quanto tempo? Para começar o seu ministério, ele primeiro foi se fortalecer, foi se preparar. E nós, às vezes, como simples cristãos que somos, queremos ter um ministério bom, mas não queremos orar e nem jejuar. Queremos aprender a palavra, mas nem sequer viemos nos estudos. Dizemos que gostamos de falar com Deus, mas no culto de oração não viemos. Eu louvo a Deus se você tiver uma vida de oração fora da igreja. Isso é maravilhoso. E isso eu deixo aqui como lição para a tua vida. Procura ter uma vida de oração, não só dentro da igreja. Eu digo para os irmãos, se você tem uma vida de oração lá fora, é melhor do que você ter uma vida de oração apenas aqui dentro. Tente orar por dia pelo menos 5 vezes. Pastor, é muito? Não é, irmão. E quando você começar, você vai ver que é pouco, e vai chegar um tempo que você vai orar mais do que 5 vezes por dia, porque você pega gosto. Vamos nos colocar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos orar. Eu não sei qual é a área da tua vida que de repente você tem sentido que a coisa não está bem. A gente sente quando às vezes não está bem. A gente sente quando às vezes, principalmente quando é no lado financeiro, esse é o primeiro que grita, né? Porque mexe no bolso. Quando é na vida conjugal, isso fere, magoa, machuca o casal e filhos. Quando é quando é na área da saúde, isso também nos faz aproximar de Deus, porque a enfermidade faz a gente lembrar que existe um Deus. Quando a gente está com saúde, quando a gente está na bonança, a gente não lembra tanto que existe um Deus. E se tem uma coisa que põe todo mundo igual, no mesmo patamar, é a doença. A doença pega o cara mais rico que seja, ele pode ser quem for, irmão. Põe ele no mesmo patamar. A doença iguala a todo mundo, mostra para todo mundo que somos da mesma matéria.